Vamos agora querer ler um valor inteiro e apresentar todos os valores inteiros entre 0 e esse valor. Ou seja, vamos aqui, exercício 25. Ok, agora sim. O valor inteiro e todo o valor inteiro entre 0 e esse valor. Vamos colocar aqui, por exemplo, let, por exemplo, 8, ou número igual a 8. E queremos apresentar valores entre 0 e esse valor. Só deve ser apresentado a listagem caso o valor superior a 10. Então vamos fazer aqui a verificação inicial. Se o número for maior do que 10, eu vou apresentar aqui a listagem. Caso contrário, vou colocar aqui número inferior a 10. No caso ele ser superior, e vamos aqui já testar esta questão de quando ele não é superior, ok, número inferior a 10, vamos colocar aqui agora, por exemplo, 18, nós vamos querer aplicar aqui agora um ciclo para executar todas as vezes, ou apresentar todos os números até chegar então a 18. Então vamos aplicar aqui um for, let i igual a 0, i menor ou igual ao número, e mais. E o que vamos fazer é aplicar aqui um console.log do valor do i. Ou seja, nós vamos começar aqui, vamos considerar começar em 0, ok? Aqui todos os valores inteiros entre 0 e esse valor, exatamente. Ou seja, vamos colocar aqui o 0, vamos apresentar todos os valores até chegar ao 18 e vamos andar então de 1 em 1. E conseguimos perceber que temos aqui então todos os valores de 0 até 18. No seguinte, apresentar todos os números pares de um intervalo definido pelo utilizador. Então o que vamos fazer? Vamos apresentar aqui exercício 26. Vamos colocar aqui, por exemplo, limite inferior. Vamos colocar aqui, por exemplo, 10. E o limite superior, por exemplo, 20. E eu vou querer apresentar todos os valores entre o limite inferior e o limite superior. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos verificar se este valor que nós temos aqui se é par ou ímpar. Ou seja, vamos colocar aqui se o limite inferior percentagem 2 for igual a 0, ou seja, se ele for par, não há qualquer problema. Então nós queremos é se não for par. E se não for par, eu quero escrever o primeiro par logo seguinte. Ou seja, eu vou fazer aqui um limite inferior mais. Vamos imaginar que este aqui seria, por exemplo, 11. O primeiro valor que eu quero escrever será imediatamente o seguinte, 12. Okay? Daí que colocamos desta forma. E vamos agora aplicar aqui um for. I igual ao limite inferior, será o valor onde eu vou começar, que já garantidamente será par por causa desta condição que eu coloquei aqui. O meu i será menor ou igual do que o meu limite superior. E vou dizer que o meu i vai andar de 2 em 2. Ou seja, de cada vez que eu executar o meu ciclo, o meu i vai incrementar não uma vez, mas 2 vezes. E vou escrever aqui o console.log do meu valor i. E vamos testar. Vamos aqui alterar para exercício 26. E conseguimos verificar então aqui do 12 até o 20. Vamos imaginar que eu colocaria aqui, por exemplo, um número ímpar no limite superior. O que é que vai acontecer? A minha lista de valores está exatamente igual. Isto porquê? O que acontece é que eu vou passar aqui 12, 14, 16, 18, 20. E esse aqui passaria para 22. E o 22 já será superior ao 21, que seria o meu limite anterior. Okay? Daí que ele salte esse valor à frente. Para finalizar este primeiro conjunto, pedir ao utilizador um valor par inferior a 100 e apresentar uma lista de todos os inteiros múltiplos de 5 entre 0 e esse valor. Ou seja, vamos aqui, function, exercício 27,
Vamos pedir então ao utilizador um valor, let número, vamos colocar aqui por exemplo 15 e vamos começar a testar par inferior a 100. Então vamos colocar aqui já, se o número percentagem 2 for diferente de 0, ou seja, se ele for ímpar ou inferior a 100, ou seja, se o meu número for superior a 100, ok? E aqui poderia considerar superior ou igual, vamos considerar só o superior, ok? O enunciado é algo omisso em relação a essa opção. E o que nós vamos fazer é apresentar uma mensagem, o valor inválido. Se nós quiséssemos, podíamos mesmo separar isto aqui em várias condições. Podemos, por exemplo, chegar aqui, vamos retirar aqui esta opção, vamos colocar aqui o valor ímpar, ou vamos colocar o valor inválido, 2 pontos ímpar. Se não, se o número for superior a 100, é superior a 100, certo? Exatamente. Se for superior a 100, eu vou colocar aqui novamente valor inválido, superior a 100, ok? Estou a verificar as condições em que não é possível eu ter uma lista correta. Caso contrário, eu tenho uma lista correta. E o que eu vou fazer vai ser apresentar aqui valores que vão começar em 0, que eu vou terminar no meu número e que vou avançar de 5 em 5, ok? Para conseguir ter então os múltiplos de 5. E vamos colocar aqui console.log e vamos aqui só alterar para exercício 27. É jogo informado aqui que temos o valor inválido por ser ímpar. Vamos colocar aqui, por exemplo, 150. Temos um valor inválido que é superior a 100. Se colocarmos aqui, por exemplo, 90, temos aqui então a lista. Vamos só colocar aqui, por exemplo, 98. E vamos conseguir perceber que ele termina então no 95, que será o último par antes, o último múltiplo de 5 antes do 98, ok? E temos aqui a informação de todos os números múltiplos de 5 entre 0 e o número que foi escolhido. Vamos acrescentar aqui mais 2 exercícios. O primeiro, nós queremos mostrar os n primeiros termos da sucessão de Fibonacci, onde n é definido pelo utilizador. O primeiro termo é 0, o segundo termo é 1 e qualquer um dos outros termos seguintes é a soma dos dois anteriores. Ora, para executarmos este exercício, vamos aqui, vamos colocar aqui função, eu vou colocar aqui sm1, ou vamos colocar aqui mesmo, vamos manter aqui sm1 e vamos querer aplicar aqui então o valor n. Eu vou dizer que quero, por exemplo, os 10 primeiros termos da sucessão de Fibonacci. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui o primeiro termo, que será 0, o segundo termo, que será 1, e vou fazer o seguinte: se o n for igual a 0, eu vou dizer console.log não existem valores para apresentar. Ou seja, se eu disser que quero os 0 primeiro números, não vou apresentar qualquer valor. Se não, se o n for igual a 1, aliás, se o n for menor ou igual que 1, eu vou escrever aqui console.log n1 e vou escrever o primeiro valor. Se não, se o n
for menor ou igual a 2, eu vou escrever o N2. Aliás, vamos colocar aqui, se for exatamente igual a 1, eu quero escrever o 1. Se for exatamente igual a 2, eu vou escrever os dois primeiros elementos. Se não, vamos colocar agora aqui as outras opções. Agora vamos colocar, enquanto aqui o nosso N for maior ou igual a 0, o que nós vamos querer apresentar é o seguinte: nós vamos criar aqui uma variável temporária que será o nosso N1 mais o N2. Vamos só aqui rapidamente, falta aqui escrevermos aqui estes dois elementos anteriores. Nós vamos simplificar um pouco isto depois, ok? Mas vamos colocar aqui estes dois elementos, ok? Estamos aqui então a somar os dois valores e vamos apresentar aqui este valor, que será então o novo valor a ser apresentado. Aliás, até podemos colocar aqui N1 mais N2 diretamente. E o que nós vamos querer agora fazer é pegar e acrescentar estes novos valores, ou seja, o número 1, que será o primeiro número, vai ser igual ao número 2, e o número 2, mas aqui vamos ter que fazer aqui uma gravação primeiro. Agora vamos fazer aqui o seguinte, vamos criar aqui, porque vamos ter que pegar no número 2 e dizer que ele será igual ao 2 mais ao N1 mais N2. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma variável temporária, que seria como se fosse o, vamos colocar aqui mesmo, N3. Vamos dizer que o 1 será igual ao 2 e que o 2 será então igual ao 3. E vamos ao N e vamos retirar-lhe aqui um valor. E vamos testar, vamos verificar se isto dá alguma coisa. Agora vamos aqui. Ok, conseguimos verificar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 valores. Okay? O que é que está aqui a acontecer? Nós neste caso, como temos aqui já estes dois elementos, nós temos que chegar aqui e fazer N menos igual a 2, porque já escrevemos os dois primeiros elementos aqui em cima. Se executarmos agora, são então removidos, ok? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mesmo neste caso, temos que fazer aqui maior do que 0. Okay? E agora sim teríamos então aqui os 10 primeiros elementos. Reparem, os 10 primeiros elementos é 0 e 1, depois a seguir este será a soma dos anteriores, e esta a soma dos dois anteriores, e estes dois anteriores, por aí fora. E teríamos então aqui os vários elementos. Esta parte aqui em cima podia estar um bocadinho mais otimizada, mas serve assim desta forma e ele vai verificar aqui, então aqui os nossos pressupostos. A ideia será sempre nós fazermos aqui este cálculo para conseguirmos em si estar sempre a apresentar aqui os vários elementos. Para terminar este conjunto de exercícios, vamos executar aqui este último. Dada uma data com dia, mês e ano, determinar quantos dias faltam para o final desse mês. Diz que um ano é bissexto se for divisível por 400 ou for divisível por 4 e não por 100. Então a primeira coisa que vamos fazer vai ser aqui, vamos criar aqui uma nova função. SM2 e vamos colocar aqui dia, mês e ano. E vamos colocar aqui os valores. Por exemplo, vamos considerar que seria, por exemplo, o dia 10. Vamos colocar aqui o mês, por exemplo, 3. E o ano, por exemplo, 2020. E pretendemos verificar então quantos dias faltam até ao final do mês. Ora,
Primeira coisa que vamos fazer, se o mês com que nós estamos a trabalhar for igual a 1, ou a 3, ou a 5, ou a 7, ou 8, ou 10, ou 12, nós estamos a selecionar aqui todos os meses com 31 dias. Então o que nós vamos fazer é fazer aqui um console.log, faltam 31 menos dia, okay, que é o dia atual, dias para o final do mês. Caso contrário, se o mês for igual a 4, vamos dar aqui um espaço, ou o mês for igual a 6, ou o mês for igual a 9, ou igual a 11, então serão os meses de 30 dias. Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos aplicar aqui isto, vamos fazer aqui 30 menos o número de dias em que estamos. Caso contrário, aqui neste caso nós estamos no mês de fevereiro. E no caso do mês de fevereiro, e é por isso que nós temos aqui o ano, nós temos que verificar se o ano é ou não bissexto. Então vamos fazer, se o ano, e vamos verificar aqui, se o ano for divisível por 400, ou seja, se o ano percentagem 400 for igual a 0, ou se for divisível por 4, se o ano for divisível por 4 e não por 100, percentagem 100 diferente de 0, nós temos então aqui um ano que será um ano bissexto. Então o que nós vamos fazer é aplicar exatamente a mesma código, mas vamos colocar aqui 29 dias. Caso contrário, aplicamos aqui apenas os 28 dias. Ou seja, vamos primeiro verificar se o mês é um mês de 31 dias. Depois, se não for, vamos verificar se é de 30. Se não, vai ser o mês de fevereiro. Em que o mês de fevereiro poderá ter, caso seja um ano bissexto, 29 dias, ou em caso contrário, 28 dias. E vamos aqui testar. Ou seja, vamos aqui colocar, já temos aqui no elemento, e vamos verificar. Neste caso, faltariam 21 dias para o final do mês, porque seria o dia 10 do 3. Vamos colocar aqui 10 do 2. Faltariam 19 dias para o final do mês. Se alterarmos aqui o ano, faltariam 18 dias. Isto porque faz a diferença do ano bissexto de um dia para o outro. Vamos colocar aqui, por exemplo, mês 1. Faltariam 21 dias. Se pusermos aqui o mês 4, faltam apenas 20 dias, dependendo aqui, então, de ser um mês de 31 ou um mês de 30 dias. Pronto, e temos aqui resolvidos então estes 20 e muitos exercícios, 29 se não me engano, 29 exercícios de programação com JavaScript. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal e até um próximo vídeo.